Olá, estamos dando início à nossa segunda aula do módulo 1 do Papo de Graça, que é o nosso curso cujo objetivo é te ajudar no início da caminhada, como a gente tem visto até aqui. Já tivemos a aula introdutória, que não foi bem uma aula, né? Foi só algumas considerações iniciais, então desde o início, você já pode ter percebido que a gente não quer te doutrinar a denominação batista. A gente espera que a gente esteja sendo bem claro aqui que nós estamos querendo te apresentar o Jesus da Bíblia e que estamos à sua disposição aqui para te ajudar nesse início de caminhada. Na última aula, nós conversamos sobre a graça preciosa. A gente entendeu que, de fato, não há um valor que a gente possa alcançar e pagar para que a graça seja algo nosso por direito. É um dom gratuito que nós recebemos de Cristo e que, na verdade, houve um preço pago, que não foi ouro, não foi prata, mas que Cristo se entregou por nós e com o seu sangue, com o seu corpo e com tudo aquilo que ele representava, ele se entregou por nós e ele pagou esse alto valor. Então, a graça é algo precioso por conta do preço que foi pago, o alto preço que foi pago por Cristo, que a gente não deve viver nenhuma vida acreditando que a lei vai nos salvar, que a lei vai nos justificar perante Cristo, perante Deus, e também nós não devemos acreditar que recebendo de graça, essa graça preciosa, que nós vamos viver de qualquer forma, porque nós aí estaríamos tornando essa graça preciosa uma graça barata, que não é aquilo que a gente vê na Bíblia daquelas pessoas que receberam essa graça. Então, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo, ao nosso papo sobre a graça. E aqui, hoje, a gente vai estudar ou conversar sobre a graça que segue, no sentido de seguir a Jesus, de seguir a Cristo. Então, e também já fazendo aqui uma breve introdução, eu cheguei a comentar que o Jesus que nós acreditamos, o nosso Senhor Jesus, o Jesus da Bíblia, não é um hippie, não é um paz e amor. Jesus não se apresentou de uma forma que muitos tentam desenhar Jesus. E quando o grande problema de quando a gente passa uma imagem de Cristo, do Jesus da Bíblia, do nosso Senhor, que não é a imagem que a Bíblia nos traz, há um grande risco de que, vamos colocar, por exemplo, eu te digo que Jesus viveu de uma forma completamente pacífica do ponto de vista de não brigou com ninguém, não discutiu com ninguém, não foi duro com ninguém. E quando você começa a perceber alguns discípulos de Jesus, verdadeiros discípulos de Jesus hoje, que precisam em determinado momento serem duros, ou até mesmo chegarem ao ponto de debater, discutir com alguém por conta da verdade da Bíblia, por conta daquilo que Jesus deixou, você pode pensar, pô, esse aí não é o Jesus que me apresentaram, então estou um pouco decepcionado, eu esperava algo muito mais para um Mahatma Gandhi, vamos colocar assim, do que isso que eu estou vendo aqui. E o grande problema é de que quando há uma imagem errada passada, seja de Jesus ou de Deus, que algumas pessoas moldam Deus, moldam Jesus de acordo com as suas ideias, de acordo com as suas visões de vida, eles te apresentam um Deus moldado a essa pessoa. Então, a partir do momento que esse Deus que foi moldado e apresentado para você não corresponde às expectativas que foram criadas, é muito comum as pessoas se decepcionarem. Tanto é que há muitas pessoas aí que em tese estão decepcionadas com Deus, mas na verdade elas estão decepcionadas com aquilo que apresentaram para elas de Deus. Então, a gente aqui não vai tentar, ainda mais no seu início de caminhada, colocar ideias na sua cabeça de um Jesus diferente da Bíblia, de um Deus diferente da Bíblia. Aqui a gente vai ter, por misericórdia dele,
por temor a Ele, passar para você o que Ele deixou para a gente, e a gente vai, como objetivo final, tentar não passar as nossas ideias pessoais, mas sim aquilo que a Bíblia nos ensina. Dito isso, eu vou fazer a leitura de alguns textos bíblicos aqui sobre essa graça que segue e sobre o seguir a Jesus, o que isso significa dizer, e também vou complementar um pouco aquilo que a gente terminou a última aula conversando, que era sobre a escravidão, né? Que é uma palavra muito forte, uma palavra que traz um monte de significados, e aqui a gente vai complementar essa ideia de o que é ser escravo de Cristo de uma forma bíblica e tentando esclarecer alguns pontos. Então vamos abrir no Evangelho de Lucas. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a gente vai encontrar algumas situações de Jesus estando perante o povo ali, perante a multidão, e conversando e debatendo, e algumas questões eram trazidas a ele. Então, vamos abrir em Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 23, Lucas registrou o seguinte ensinamento de Jesus. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, este a perderá. Mas quem quiser perder a sua vida por amor de mim, este a preservará. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar-se a si mesmo? Pois, quando o Filho do Homem vier, na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos, ele se envergonhará de quem se envergonhar de mim e das minhas palavras. Palavra que não é tão confortável. Como a gente conversou na última aula, é muito comum, quando nós nos convertemos, que as perguntas iniciais sejam assim: o que eu preciso fazer? O que eu posso fazer? Onde eu devo mudar? E eu lembro que eu convidei a gente a refletir de uma forma diferente, mas do ponto de vista de Jesus, o que Jesus quer que eu mude? O que Ele deseja de mudança na minha vida? E também comentei que não há um manual fechado de o que você deve fazer, o que você não deve fazer, para que você alcance essa graça, porque essa graça foi te dada por Cristo. E que a graça sendo preciosa, nós constrangidos pelo amor recebido, por esse dom gratuito, nós nos colocamos à disposição de Jesus para entender o que Ele quer da nossa vida, o que Ele deseja. E também comentei que as coisas que nós devemos parar de fazer ou mudar, a gente tende a descobrir o que precisa ser mudado, onde que nós precisamos mexer na nossa vida com o relacionamento com Cristo. E aqui Jesus fala basicamente isso, porque é muito comum a ideia de que a gente precisa ter o controle da vida, o domínio da vida. A gente precisa se programar, a gente precisa se planejar, a gente precisa saber exatamente onde que vai dar. E quando Jesus diz que quem quiser vir após Ele tem que negar-se a si mesmo, tomar sua cruz a cada dia, e quem quer preservar a vida, na verdade, vai perder, mas quem perder a vida por amor dele vai ganhar, significa dizer que realmente a graça é algo dele para a gente, e a gente tem que aprender a viver num nível de insegurança. Paulo diz que quando a gente está fraco é que a gente está forte, e eu acredito que isso tende muito a se concretizar na nossa vida nas situações realmente difíceis. Se a gente for parar para pensar, de verdade, não há nenhum domínio nosso. A gente não tem domínio de absolutamente nada. A gente não tem. A gente tem uma falsa segurança de acreditar que com certeza hoje eu vou dormir na minha cama, amanhã eu vou acordar, vou trabalhar e a vida vai seguir normal, mas isso é uma falsa segurança na verdade. E basta ver quando a gente passou por todo esse período da pandemia, quando do início da pandemia, que ninguém tinha certeza de absolutamente nada, o quanto que a vida de muitas pessoas virou de cabeça para baixo do nada,
quantas pessoas que por alguma doença têm uma virada na vida completa. Então, de verdade, sendo muito sinceros conosco mesmos, a gente sabe e tem certeza que a gente não tem o menor domínio de nada. Então, como resolver isso? Como viver de uma forma sem ansiedade? Assim, caramba, já que eu não tenho domínio de nada, já que eu não consigo saber se eu vou acordar no dia seguinte, eu não consigo controlar o ar que eu respiro, porque o ar está aí de graça para a gente, pela ciência que Deus criou, né, nesse planeta que nós vivemos. Como que eu vou conseguir ter a cabeça organizada para viver uma vida sabendo disso? Com Jesus. Quando a gente entrega para Jesus os nossos anseios, os nossos problemas, e a gente passa a segui-lo, tudo muda, porque a gente começa a entender que a gente está num período aqui transitório, que o objetivo final nosso não é ganhar coisas aqui, mas sim viver uma vida que agrade a Jesus, para que quando a gente quando a gente for se encontrar com Ele, que a gente se encontre com Ele e tenha a absoluta paz de estar vivendo eternamente com Ele. Então, Jesus nos chama a segui-lo. Essa graça faz com que a gente mude a percepção de vida, a percepção de mundo, e a gente segue aqui em Lucas 9, já mais para o final, Jesus, nos versículos 57 até o 62, diz o seguinte: quando iam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei aonde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Esse cara aqui, a gente pode perceber hoje em dia aquelas pessoas que aceitam Jesus do ponto de vista de conhecê-lo. Alguém falou de Jesus, foi em algum culto, alguém visitou, viu alguma mensagem gravada em algum lugar, e aquela pessoa chega para Jesus completamente empolgada e diz assim: eu vou te seguir onde quer que o Senhor for. E na verdade, Jesus explica aqui, com essa parábolazinha aqui, sobre raposas, aves e tudo mais, de que na verdade esse homem que chegou para ele falando que iria para onde quer que fosse, ele não estava sabendo onde realmente estava indo, porque Jesus diz que ele mesmo, o Filho do Homem, não tinha onde reclinar a cabeça, então não tinha um local específico para se ir. Ele estava na empolgação falando: Jesus, eu vou te seguir onde que o Senhor for, e na verdade ele não sabia muito bem no que ele estava se comprometendo. Segue o texto, 59. E disse outro homem: segue-me. Disse a outro, perdão, Jesus disse a outro homem: segue-me. Mas ele respondeu: permite que eu vá primeiro sepultar o meu pai. E Jesus lhe respondeu: deixa os mortos sepultarem seus mortos, tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. E o outro disse: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que são da minha família. Jesus, porém, respondeu-lhe: ninguém que põe a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Lembra que eu falei que Jesus não era o hippie, não é o Mahatma Gandhi? Jesus é muito além do que esses personagens que são conhecidos por nós pela sua passividade. Jesus não era um cara passivo do ponto de vista de não se importar e fingir que as coisas não estavam acontecendo. Jesus aqui estava falando, por mais duro que fosse, que a partir do momento que você aceita Ele como seu Senhor e Salvador, Ele é seu Senhor e Salvador e você vai segui-lo. E isso passa pelo que eu falei da insegurança. Tem muitas pessoas e isso não é uma regra, tá? Isso não é uma regra. Existem muitas pessoas que, quando conhecem a Cristo, Jesus fala claramente: olha, esse seu emprego aí que você tá não é o que eu quero para sua vida. E a pessoa pode pensar: caramba, primeiro deixa eu ficar alguns meses juntando um dinheirinho para trocar de emprego. E Jesus fala: não, é agora, é fé. Você lembre-se que você não controla o ar que você respira, você não sabe muito bem como é que funciona o seu cérebro, o seu corpo. O fôlego de vida quem deu foi Ele. Então, a gente, pela nossa limitação humana,
E o que eu estou falando aqui, eu vou contar um segredo para você. A maioria dos pastores que pregam, os pastores de verdade, os pastores sérios como os nossos aqui da igreja, e eu aqui enquanto professor, quando a gente está tentando ensinar alguma coisa e falar alguma coisa, há uma grande chance, cerca de 99% dessa pessoa que está falando, e no caso aqui sou eu, estar pregando para ele mesmo, né? A gente não está aqui só jogando palavras para você que está ouvindo ou para outras pessoas, nós também estamos explanando a Bíblia para nós mesmos, pelos nossos desafios diários. Então, não é algo simples que esse ensinamento de, olha, Jesus aqui falou para um homem que ele não iria enterrar o familiar que, no caso, era o pai, né? Não deixou ele ir lá sepultar o pai, que coisa absurda, seria rapidinho ele ir e voltar. O grande lance aqui não era o tempo que o cara ia perder sepultando o pai dele, não é Jesus sendo duro por ser duro, mas Jesus está falando assim, olha, eu sei o que é melhor por você e o melhor para você é me seguir. Se me seguir significa você deixar de fazer as coisas mais importantes da sua vida, isso é o seguir, essa é a graça que segue. Isso é verdadeiramente ser discípulo de Jesus. Quando nós vamos, e isso não é simples, tá? Tanto é que há algo muito cruel que é feito, já tem alguns anos e algumas décadas, na verdade, que eu acho que é algo cruel, e tem um pastor chamado Paul Washer, que ele também concorda comigo, mas na verdade eu concordo com ele porque ele deve ter falado isso antes de mim, porque ele é mais velho do que eu, mas igrejas que no final do culto dizem assim, você quer aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Aí algumas pessoas levantam a mão e só com aquele ato ali, tem uma tendência de falar assim, olha, você está salvo a partir de agora, e aquela pessoa não tem um acompanhamento de discipulado, aquela pessoa, como Jesus nos deixou aqui, é isso que a gente tem conversado aqui, essa pessoa não tem um acompanhamento, não tem uma caminhada em conjunto, essa pessoa para ali na mão levantada e essa pessoa, assim, ela não entendeu às vezes direito o que é esse Jesus, o que está acontecendo e cai naquilo que eu falei no início da aula de decepção com Deus. Às vezes aquela pessoa aceitou Jesus ali no sentido de, minha vida agora vai melhorar. Já ouviram falar essa frase? Pare de sofrer. Tem uma grande igreja aí que promete isso. E na verdade, quando a vida começa a se desenrolar, a caminhada com Jesus não significa dizer que você vai parar de sofrer. Então, por mais que sejam duras as palavras de Jesus aqui, e essa não é uma aula fácil de estar aqui falando para você que está começando, e eu acredito também não é tão simples e fácil de se ouvir essas palavras de Jesus, como não foi, muito provavelmente não foi fácil para esses homens que ouviram lá de fato na hora, é importante a gente saber a verdade. A verdade é essa. Com Jesus, nós vamos ter que ter uma vida de renúncia. Lembra que a gente leu? A gente acabou de ler Lucas 9, versículo 23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, é uma vida de renúncia. E é uma renúncia que, nesse contexto que nós estamos conversando aqui da graça, é uma renúncia que nós seremos recompensados. Nós seremos recompensados e aqui na igreja você pode ter certeza que ninguém vai te prometer que se você der o dízimo, você vai ganhar o dobro, ou que se você não der o dízimo, você vai perder tudo que o gafanhoto vai pegar. Aqui na igreja a gente não vai pregar isso. E essa autorrenúncia aqui não tem a ver só com dinheiro, é a sua vida, são as suas ideias. Você entende que, salvo engano, foi Pedro que falou, e se não foi Pedro, eu vou colocar o texto aqui certo, que o que importa de verdade é que eu diminua, que você diminua e que ele cresça, que Cristo cresça, que Deus cresça, porque ele sabe o que é melhor para nós. Nesse contexto de autorrenúncia, a gente pode pegar os exemplos, e já para fechar a aula, os exemplos dos discípulos. Cada discípulo que Jesus chamou tinha uma profissão. Alguns eram pescadores, um era cobrador de impostos, cada um tinha a sua profissão. E quando Jesus chegou, Jesus chamou para eles seguirem. O que eles fizeram? Por exemplo, Pedro, que é o que está no nosso material de estudo, de apoio. Pedro
era pescador, Pedro só sabia fazer isso da vida. Jesus o chama para ele pescar homens e com certeza ele não entendeu no primeiro momento o que que era esse negócio de pescar homens, e o que que esse cara aqui novo aqui na cidade que fala algumas coisas bonitas e algumas coisas que são difíceis de entender, do nada me chamou falando que ia me ensinar a pescar homens. O que que isso significa? Pedro deve ter ficado com um monte de perguntas, tentando entender o que que ele precisava fazer, deixar de fazer, assim como o seu início de caminhada, assim como o meu início de caminhada. Mas o que que Pedro fez? Largou as redes e foi seguir a Jesus. Pedro deixou tudo para trás e foi seguir a Jesus. E a gente vai, talvez na próxima aula, conversar um pouco mais sobre Pedro. A gente vê que a vida não é tão simples assim. E uma das maravilhas desse livro aqui chamado Bíblia é que não há nenhuma linha aqui que tente esconder a verdade. Por exemplo, a vida de Pedro seria muito linda se o registro dele bíblico aqui fosse o seguinte: Pedro seguiu a Jesus, Jesus morreu na cruz, ressuscitou e Pedro seguiu a Jesus em todo esse tempo e não errou. Não seria maravilhoso? Não seria bonito? Não seria uma biografia muito a ser colocada como exemplo, a ser seguido? Mas não, a Bíblia mostra a verdade. E a verdade é que Pedro, humano como nós, errou várias vezes. Ele negou a Jesus quando os romanos e algumas pessoas o reconheceram ali no episódio da cruz, e ali era um cenário de perseguição à igreja. Quem era de Jesus era contra o governo romano, era contra os fariseus, e quem fala assim, olha, eu era discípulo dele, ali talvez tivesse o mesmo destino, e por medo Pedro nega Jesus 3 vezes. E é interessante que depois que Jesus ressurge, vence a morte e paga o preço que tinha que ser pago para que nós nos achegássemos a ele, ele encontra Pedro pescando peixe de novo. Não só Pedro, alguns outros, mas como aqui eu estou falando de Pedro, Pedro tinha deixado para trás a sua rede, tinha seguido esse mestre que estava dizendo para ele, olha Pedro, vou te ensinar a pescar homens. Viu Jesus fazer vários milagres, ensinar várias coisas, e esse Pedro negou Jesus 3 vezes e ainda voltou a fazer o que ele fazia antes. E Jesus, vendo aquela situação, se compadece dele, perdoa. Pedro tem um arrependimento genuíno, e isso está registrado na Bíblia. A gente pode conversar disso um pouco mais na próxima aula. A gente vê uma declaração de amor de Pedro a Jesus. Pedro finalmente enxerga quem de fato Jesus era, que era o Messias, que era o Cristo prometido lá no Antigo Testamento. E com isso Jesus fala assim, então Pedro, apacenta minhas ovelhas, você vai ser um dos grandes líderes aqui da igreja. Jesus, por mais que tivesse dado uma chance a ele lá, quando chamou, e depois, novamente agora, depois de ter sido negado 3 vezes, e depois de Pedro ter voltado a fazer o que ele fazia antes, Jesus, pela sua misericórdia e a sua graça, ele dá mais uma oportunidade para Pedro, e nessa oportunidade Pedro não largou mais não, porque depois Pedro viveu uma vida de amor ao Evangelho, de divulgação de Jesus, e que acabou entregando a sua própria vida também por amor de Jesus. E na verdade Pedro não perdeu a sua vida, Pedro ganhou a sua vida por amor de Cristo, como Jesus prometeu aqui. A gente pode perder bens, família, amigos. O pare de sofrer é completamente contrário ao que a Bíblia traz. A gente vê a vida dos apóstolos, dos discípulos, do próprio Jesus, uma vida que tinha as alegrias, tinha as festas, tinha a salvação, mas tinha as dificuldades da vida, e as dificuldades da vida vão vir para todos, inclusive para nós cristãos, inclusive para nós que temos essa graça que é para seguir a Cristo, nós que temos a graça em nossa vida. As dificuldades da vida vêm para todos, o sol nasce para todos, a Bíblia nos ensina isso, a chuva também vem para todos. Então, a bem verdade é que a vida seguindo a Cristo é uma vida de autorrenúncia. Tudo aquilo que você acha que é indispensável para a sua vida, Jesus pode falar, olha meu filho, não é isso que eu quero da sua vida. Pode ser o seu emprego, a sua profissão, alguma ideia muito firme, algum bem que você tem. A gente não sabe. Isso também, assim como não tem uma
um manual de instruções para você alcançar a graça, também não tem um manual daquilo que você tem que deixar de lado ou renunciar para Jesus. Jesus vai tocar no seu coração e te colocar na situação de ficar inseguro fisicamente aqui, humanamente, mas totalmente seguro de que Ele é todo-poderoso para cumprir na sua vida aquilo que Ele te prometeu. E o que Ele te prometeu é: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu estarei contigo até o final até os últimos dias. Jesus está conosco até os últimos dias, independentemente daquilo que vai acontecer. Sua vida pode ser uma maravilha. Você pode se tornar milionário, ter barcos, empresas, uma família estruturada, mas sua vida também pode ser uma vida de dificuldade, vivendo em alguma comunidade, com as contas atrasadas, tentando correr atrás, tentando dar educação para os seus filhos, tentando correr atrás da sua própria educação. Jesus está contigo, seja qual for a situação, boa ou ruim. Jesus está conosco porque essa graça é a graça que segue.